Pai do Senhor, amado É, mestre, glória a Deus. amém. Como é que está em Moçambique? Estamos na paz, amado mestre, glórias a Deus. Isto é o mais importante. Amém. Isto é o mais importante. Nós também estamos bem. Amém, amado mestre. Glória a Deus. Estamos do, à espera do Venâncio amanhã, que diz que já volta a Moçambique. Muita expectativa, né? Há muita expectativa em volta do povo, meu mestre. Glória a Deus. Será que já negociou com o regime ou está vindo a revelia? Esses Diz, políticos, sabe, diz, Oswaldo, na política há um ditado que diz assim, há um lema. Na política tudo vale. amém. Todos os meios para alcançar os objetivos se usa na política. Se é fazer paz com teu inimigo para alcançar o objetivo, eles fazem isso. Aliás, na política não existem amigos, existem interesses. Então, Amém. ou são duas coisas que estão aí. Eu também, como sou um político, então eu conheço bem os políticos. Ou negociou com a Frelimo para ele vir. E onde entra negociações, já sabe. Amém. Há objetivos a alcançar, favores e não sei quem. E vai vir fingindo, mentindo o povo que ainda há revolução. Afinal, o propósito não é esse, é já alcançar o polulo e mandar fumar. Há um termo que vocês usam muito lá em Moçambique. Mandar fumar, mandar fumar o Manda fumar povo o povo. de uma maneira discreta, dissimulada, para que o povo não fique frustrado, para que o povo não se aperceba. Tudo isso. E o povo é manipulável. Ou Vai, então, ele é vai mesmo um fumar de uma suicida. maneira católica. Ou então, ele é mesmo um suicida que está disposto para morrer, então está a vir para fazer a revolução aí dentro, para ser preso, quer provocar ainda tumulto, sabe que Amém. ele tem a população na mão dele, prendeu ele, a nação vai incendiar muito mais do que já aconteceu. Então, é possível que ele busque isso e depois apelar à comunidade internacional. É que é tudo aí. Amém. Então, são só essas duas. Não tem mais a terceira. Ou ele negociou com a Renamo, com a Frelimo, ou então ele vem mesmo como quem? Como um herói. Só que se ele vier como Amém. um herói, é problema grave. É capaz, abater não vão lhe abater, porque ele já se tornou uma figura proeminente, aquele já não se mata. Aquele não se mata Não. porque senão arranja problema. Então, aquele ou vai ser preso, vão lhe prender para lhe julgar, lhe condenar, pode negociar lá na prisão e tal. Só duas, mas matar não. Matar talvez silencioso. Um envenenamento, senão mesmo antes tiro. Aquele já não está mais naquele nível. Não, já não está mesmo. Glória a Não, já Deus. não está. Eles são discretos, por isso mataram aqueles advogados, aqueles são desconhecidos. Agora, esse não. Esse Sim. aqui você lhe mate, o mundo todo vai em cima deles. Então, mas eu acho que ele já deve negociar. Aquele que É, foge. é Não, muito então, mas ele provável. fugiu, tá vivo como? Então, se ele fugiu, tá vivo como? Ele fugiu porque estava a ser perseguido. E acabou a perseguição. Aí entraram as Amém. negociações. Esses comunistas são terríveis. Os lobbies entraram em ação. Vocês podem ser surpreendidos, sei lá, e verem o homem com cargo e tal, e não sei quem. Amém. Mas pronto. O mais importante é que tudo está no controle de Deus. Amém. Glória a Deus, Deus, meu mestre. E a amém. luta Deus tem continua. controle. Sim. A nossa vitória está no sangue. Em Amém. Golgota, Glória. eles estão a esperar Muito a vitória do Venâncio.
Vamos esperar a libertação e a paz de Venâncio. Venâncio não tem paz nem libertação para dar a ninguém. Venâncio é um outro feiticeiro, é um corrupto, é filho do diabo. Eles obedecem a um sistema, regras. Ninguém manda na Terra. Os que mandam não são esses que estão aí. Eles são simples marionetas. Os seus chefes lhes dão regras para cumprirem. Está tudo Amém. plasmado já no papel e ele só vai cumprindo. Aquele que não cumprir, eles lhe matam. Glória a Deus. Muito, muito obrigado, mestre. Glória a Tá Deus. bom, então. Deus Amém. abençoe. Deus Amém. impossível. Olha, recebi uma mensagem agora aqui de um político de Angola que diz assim: eu desconfio que negociaram uma boa função de responsabilidade. Não duvido que criem uma função de vice-presidente da República. Ok, ouviu? Eu também estava desconfiando disso. Até já falei, né? Não falei da função, mas falei que um cargo. Então, é possivelmente que seja assim. Só que eles estão em apuros. Esse povo já não quer mais nada. Esse povo, quem lhes trair, eles ficam chateados com ele. Eles não vão conseguir acalmar o povo. Basta só o povo ver que ele aceitou um cargo, uma responsabilidade no governo do Chapo, desde que não seja presidente da República, o povo vai entender que foram traídos. E automaticamente ele também perde a popularidade. E a Frelimo, quando ele ver que o homem que dava trabalho já não dá mais trabalho, o povo já não é com ele, pronto, também vão lhe abandalhar. Vai ser só uma pasta sem, tipo, hein? Tipo a pasta que deram a Jonas Savim. Jonas Savim é vivo, é? Para ser vice-presidente, mas vice-presidente que é? Sem nenhuma outra função. Ainda lhe meteram mais um primeiro vice-presidente. O MPLA é terrível. Um primeiro vice-presidente e ele seria o segundo vice-presidente. Savim me disse, "Xê, vocês andam a brincar comigo, né? Uma pasta neutra, como mais ou menos o vice-presidente de Angola. Vice-presidente de Angola, até o ministro manda mais. Lembre-se, os angolanos, né? Falava-se que quem? Que o saco de arroz era mais famoso do que o Bornito da Sola. Esse, esse angolanos são maus. E o saco de arroz era mais famoso, era mais conhecido do que o Bornito da Souza. É assim. Então, Savimbi era vivo, Savimbi me meteram para ser segundo vice-presidente. Ele disse, vocês andam a brigar comigo, né? Ainda lhe deram a pasta do quem? Posso que é do quê? Da juventude de esporte. Eu tenho boas lembranças. Juventude e desporto. Sabe, me disse, vai ter guerra. Mamãe Jambela. Lembra, né? Nessa altura, a mamãe Jambela estava onde? Estava em Angola ou estava na Suíça? Uma pasta da juventude e desporto. É, Laurinda, lembra-se, né? Aquilo foi uma humilhação muito grande. Ele falou, vai ter guerra. Isso é falta de respeito. Ele disse, eu ainda... Ah, já estava em Angola, mas eu ainda tenho exército. Eu estou com os operativos. Aqueles generais que estão em Luanda são administrativos. Os operativos estão comigo. É, então, Venâncio negociou
Mas vai querer fazer tipo uma falsa oposição, tá vendo? Sei lá, vamos lá ver amanhã. Maldito é o homem que confia no homem. Qual será? Todo homem é mentiroso, disse Paulo, e Deus verdadeiro para todos sempre. Olha, as contas dele na Europa já estão cheias de dinheiro. Camalém, será? Estamos à espera. É, o homem é de tamanha sabedoria política interna e externa. Que homem é este? Quem é que fez essa pergunta? Vocês podem descobrir se quem é. A Mana Madre. Bem-vinda, mamã. É? Então, estávamos com saudade de ti, pá. Muitos já começaram a cogitar aqui. Como é que é? Capturaram a madre? Descobriram ela? Já lhe transferiram? Já lhe deram no cafrique? Eu falei, nada. Não fui até eu. Alguém disse, já lhe deram cobertura no mestre? Não se preocupe. Ontem, ontem eu já queria já sair, as pessoas começaram a dizer, mana madre, entra já para nos ajudar. Estás aonde? Ah, cadê tua onda, mãe? Todos tiveram saudade de ti. É? Onde está então a madre? Oh, madre, entra já em ação. Amém. Tivemos um óbito de uma anciã aqui em Benguela. Olha, mandaram-me a fotografia dessa madre. Ao menos pelos vistos, ela é uma jovem. Talvez a foto é antiga, né? Eu abri e parece que ela não era muito velha. Talvez uma foto antiga. Mandaram-me no pastor e ele me disse, olha, mestre, morreu uma irmã em Benguela. Está aqui. É muito forte. Ah, afinal é anciã. Ah, agora entendi. Está aqui. Diocese de Benguela se despede nesta missa do corpo presente da irmã Daniela Jamba, das Irmãs do Santíssimo Salvador. A missa presidida por Sua Excelência, o Dom Antônio Francisco Jaca, venerando Bispo de Benguela. Ouvir? Então, olhando para a foto, eu pensei que era muito jovem, afinal já é anciã, né? Tem uma boa massa. É, tinha quantos anos? Mana madre. Ah, não é esse não. Esse é outra. Oh, aqui foi na cerimônia. Ah, ok. Essa estava a ler as Ezequias. Agora entendi. Eu pensei que ela que morreu. Vi essa jovem. Ontem esperei pelo link e me disseram que só seria depois das 23h30. Mas também tive saudade da palavra de Deus. Amém. Então, como é que foi aí o fim de semana? Depois do óbito da anciã? Será que o Machado já começou a lhes cortar aí? Ou como? É muito forte. Glória a Deus. Dina Maria disse que tem testemunho. É muito forte, pá. Não é brincadeira, não. Ontem tivemos a primeira reunião com os ministros
E depois é que entramos com o povo e começamos muito tarde mesmo. Não sei se lhe posso contar um testemunho de ontem no Facebook, ou pode ser depois da palavra. Podes abrir o microfone ou vais escrever? Depende de ti. Aleluia. Pode contar agora. Hoje, geralmente, a live de quarta-feira é mais uma live interativa, uma exortação, é mais conversa, testemunhos, experiências. Apesar que trouxe uma pequena exortação, né? Que eu... Ah, então ontem estavas no Facebook, muito forte, madre. Estás a ver o quê? Vais escrever ou vais abrir o microfone? Sei que microfone depende de ti, né? Se vais escrever o testemunho, nós estamos à tua espera. Mas por causa da preservar a tua identidade, eu acho que abrir o microfone não. Não, não estamos a falar da Dina Maria, não. Estamos a falar da irmã. É, né, Lorena? Para manter a identidade dela. Homem de Deus, o meu testemunho é com as minhas duas meninas. Uma sentia dores na bexiga há mais de 3 anos. Desde que recebemos na comunidade, já veio com esta dor. E a outra sofria de asma e teve duas des despedidas ontem, despendia ontem e hoje. Levei-as ao meu quarto e as pus descansar em minha cama. Fiquei ansiosa pelo programa no Facebook. Quando comecei, acordei elas e na hora da cura, eles receberam cura. É maravilhoso. As minhas meninas estão bem até agora que lhes escrevo. Obrigado pela sua dedicação no Evangelho de Cristo. É muito forte. Então, ouvir aí. Colocou, essas meninas são as novícias. Hoje já são madres elas. Incrível. Uma sofria de asma, outra 3 anos com dor de bexiga. Lhes colocou no quarto dela. Dormiram. Quando chegou a hora, lhes acordou. Acorda. Muito forte, totalmente restauradas. A mãe já começou a trabalhar. Edilson? Isso não é coisa desse mundo, não. Isso é sobrenatural. Glória a Deus. Amém, Rodrigues. Eu disse, onde entra o Feliciano, tem solução. Olha, madre, outras pessoas te contactarão discretamente também. Ainda são candidatas. Elas estão maravilhadas, estão aqui comigo. Oh, as meninas, então, tá tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Chegou a libertação. A libertação chegou. Aquilo que vocês ouviram falar. Há uma canção que se canta lá no Brasil, um louvor, né? Eu cantei lá na IUR. Tenho ouvido só falar do teu poder. Outros estrofes aí não entendo, mas parece que diz assim. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, a minha vida não te glorificar, me faz te conhecer
transforma a minha vida, faz o meu ser... Como é que é? Faz os meus olhos ver o que aí não viram ainda. Não quero informação, se materializa em mim, ó Deus. Então, sabe, o Evangelho não é uma história. Quando nós fizemos do Evangelho uma história, então é uma disciplina ou uma matéria nas escolas seculares. Sabe como é que o mundo chama o Velho Testamento? Até o Novo. A história dos povos de Israel. Sabe o que a sabedoria grega e outras sabedorias chamaram Paulo? Chamaram-no de um grande filósofo judeu, israelita. A sabedoria que estava em Paulo foi considerada como filosofia. E todos os livros da Bíblia, o mundo chama-nas de história dos filhos de Israel. Por isso, os africanos, essas tradições aí da africanidade, sei lá, a religião que defende a africanidade, a cultura africana, do Nzambiampungu, eles dizem que Jesus Cristo é Deus dos brancos. Está a entender? Eles dizem, eu não estou a dizer que eles têm razão, que estão a falar a verdade, não, vou dizer por que o mundo chama a Bíblia de história e também por que os africanos chamam Jesus Cristo o, o Cristo, o Salvador dos brancos, que não tem nada a ver com eles. Os africanos, eles dizem que nos foi imposta a religião. Pior ainda, porque o cristianismo veio com a colonização. Diogo Cão não, Paulo Dias de Novaes veio com padres. E os padres pregavam o evangelho e o Diogo Cão fazia ocupação. Quando o Paulo ocupava, e os padres sensibilizavam. Por isso, Marx, o fundador do marxismo, o chamado Engels, não, Engels é outro. Esse Engels é o companheiro dele. Marx, ou Karl Marx, considerava a religião de o ópio do povo, por causa dessas brincadeiras todas. Então veja só, por exemplo, o que existe hoje na Terra. A história continua na mesma, como foi em Israel. Tem os governos da Terra e tem a Igreja. Digo a Igreja na sua múltipla existência, quer católicos, evangélicos, e depois, não vamos chamar de igreja, mas a religião, os muçulmanos, os budistas, isso tudo aí. Sempre a história mesma. Os políticos têm a missão de governar e a igreja de participar, não na governação, mas na sensibilização do povo, na moralização, como eles chamam, na moralização dos povos. Mas o fundador do comunismo, ele entendeu que a religião tinha uma função muito importante no tocante à escravidão dos povos. No tempo que Karl Marx fundou ou criou sua doutrina, que hoje temos aí na Rússia e outros países como China, não sei bem, nós também aqui em Angola tivemos isso. Então, ele via que aquele tempo era tempo dos esclavagistas, dos grandes latifundiários, dos capitalistas, dos monopolistas, os grandes monopólios empresariais mandavam e o povo era a mão de obra barata, os escravos, não sei quem. Então, para que não houvesse revoltas a um povo escravizado, oprimido pelos latifundiários
pelos poderosos da terra. Então, a igreja aparecia como aqueles que acalmavam o povo, sensibilizavam o povo, lhes garantindo um céu, acalmando eles para que aceitassem as medidas ou então a opressão. Então, Carlos viu, não, religião é o ópio do povo. Isso aqui é droga para o povo descansar, dormir, repousar, ficar distraído e os patrões a escravizar. A história hoje é a mesma. Vê, por exemplo, os governos ditatoriais como o MPLA. O MPLA, ele usa a igreja. É só ver, você que é angolano, quando há um problema assim, quando há uma revolta, você vê o presidente da República agora a chamar os líderes, as elites. Sabe o que eles tratam lá? Tratam, eles falam, vão mobilizar o povo, vão fazer o vosso trabalho, os dinheiros vão vos seguir. E eles saem, fazem homilhas, e não sei o quem, congregam, eles recebem dinheiros, fazem atividades em grupo, congregam toda a juventude, todos não sei o quem, é de graça, as viagens, autocarros, aquilo tudo é o ópio. Então, como é que é? Como é que o ateu, o filósofo ateu, o epicureu, o estoico, o político vai compreender Deus, vai chamar Deus, ou vai ver Deus que vocês estão a pregar? Eu já vos contei, eu recebi um membro do Comitê Central do MPLA quando estava no Monte. E ele me disse assim, sabe, tudo que estás a falar é verdade, só que nós não queremos admitir, porque a verdade dói. Sabe por que que a gente não vai nas igrejas para se converter? Porque o mesmo pastor, o pastor daquela igreja, é meu companheiro. Nos encontramos na Índia. Talvez não nos encontramos, mas vou encontrar lá o nome dele. Olha, aqui passou o pastor famoso da tua terra. Quem lhe deu esse poder manipulador sou eu. Então, ele disse, como é que eu vou procurar solução num pastor que foi no mesmo lugar onde eu fui? Ou então, que eu tenho condições de ir lá onde ele foi buscar aquilo. Ele, se mais ou menos está a criar, fazer algumas coisas aí que está a agradar o povo, eu também estou a precisar aqui. Não, eu vou lá onde ele foi buscar. Eu tenho dinheiro. Então, ele disse que, por isso, quando nós vamos nas igrejas, não é porque é para ir para buscar Deus, porque sabemos quem são eles, são nossos irmãos. Servimos ao mesmo Senhor, temos as mesmas alianças. Mas nós vamos só lá para fazer política, para recrutar pessoas, para acalmar o povo, para mostrar a irmandade e não sei quem. Óbvio? Então, essas pessoas jamais vão considerar que Deus é um facto, é real. Eles vão, diante das pessoas, vão dizer que Deus é real, Deus existe. Mas eles próprios sabem que Deus não existe. Porque é tudo mentira, é história. Então, esses chamam Deus, a palavra Deus, como a história de um certo povo. Deus é um enigma, é uma expressão, como me ensinaram lá na filosofia marxista. Deus é uma expressão de justiça e paz. Agora, o que é que você acha? Por isso, a palavra Deus se tornou morna, ou então monótona. Se não houver eficiência, eficaz, então Deus não está em ação. Aliás, o apóstolo Paulo fala disso, que a palavra de Deus é tão poderosa, é tão eficaz, poderosa para operar, é mais que uma espada de dois gumes,
que penetra no mais profundo. Ouviu? Essa eficiência para operar eficazmente é que faz com que a palavra de Deus seja a palavra de Deus. Lembra-se da viúva da Sarepta. O que falou aquela viúva aí? Quando o profeta Elias ressuscitou seu filho, olha o que ela falou. Agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Se a palavra de Deus na boca do profeta Elias era verdade, a mesma palavra de Deus deveria ou devia ser mentira na boca de um falso profeta. Ok? Quando é que a palavra de Deus na boca de um homem é verdade? Quando a palavra é espírito e vida. Jesus disse aos fugitivos, os agentes da secreta, como alguém os chamou, daquela comissão dos 70, que acharam que o discurso de Jesus era duro e foram embora. E Jesus disse, a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. A palavra de Deus é verdade se ela for espírito e vida. Mas a palavra de Deus se torna mentira na boca de alguém se não for espírito. E se não for espírito, também não tem vida. E se não tem vida, então é história, ou então letra. E Jesus chamou de carne e Paulo chamou de letra. Mas os dois disseram que a letra e a carne matavam. A carne mata, só o espírito que vivifica. A letra mata, só o espírito que vivifica. Entenderam? Por isso, o apóstolo Paulo disse que Jesus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. É o mesmo Jesus poderoso de ontem, é o mesmo Jesus poderoso de hoje, é o mesmo poderoso de amanhã, é o mesmo amoroso ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo Jesus. E Pedro disse, e o Espírito do Senhor, ou então Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e andou fazendo bem a todos e libertando os oprimidos do diabo. Ele tem que continuar a fazer isso. Se for só que ele fez, então mudou, virou história. Naquele tempo, Jesus operava, mas ele ainda vive. Tem que operar. A única diferença é que ele entrou no Espírito, mas continua no meio do seu povo, operando no meio da sua igreja. Por isso ele disse, estarei convosco até na consumação dos séculos. É? Então, se nós falarmos só de Jesus do passado, estamos perdidos. É verdade que o passado é muito importante para termos conhecimento e ao buscarmos esse Deus que operou no passado, vamos conhecer ele agora e ele vai também operar. Mas se limitarmos só na história do passado, então é como que um Jesus que não ressuscitou dos mortos. Por isso Paulo disse, quando apareceram no meio da igreja pessoas que pregavam contra a ressurreição dos mortos, que os mortos não ressuscitavam, os fariseus não, os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, quando se convertiam ao cristianismo, continuavam a sustentar aquelas teorias dele lá do saudosismo. E Paulo disse, mas se os mortos não ressuscitam, então a minha fé é vã. E ai de mim, coitado de mim. Então, por que que eu, em Efésios, lutei com as bestas? Foi em vão. Tanta cadeia, tanta prisão. É só mesmo, só para esta vida. Buscamos só Deus para esta vida. Morreu, acabou. Então somos mais miseráveis, pá. Mas ele disse, Jesus ressuscitou. Jesus vive.
Aleluia! E se Jesus ressuscitou, então todos os mortos vão ressuscitar, cada um segundo a sua ordem. Primeiro, os que dormem com o Senhor. Segundo, os que morreram sem o Senhor. Ouviu o que Paulo falou? Se os mortos não ressuscitam, se não há ressurreição dos mortos, então a nossa fé é vã, é uma brincadeira, tipo os animais. Os animais que crescem, se envolvem, comem, pulam, dançam, se alegram, depois morrem e a história acabou. Então, para que, Paulo disse assim, se morremos e não ressuscitamos, não existe outra vida além da morte, então para que sofrer tanto aqui? Para que buscar a Deus? Para que carregar a cruz? Para que eu sofri tanto? Para que eu lutei com as bestas feras que me trouxeram danos, espinhos na minha vida? Ou então na minha carne, pancadas, chibatadas, como ele próprio chamava, cadeias, prisões, tudo isso. Para quê? Então, cristianismo é viver Cristo, mas um Cristo vivo. E o Cristo vivo tem que dar vida, tem que haver manifestações dele. É chamada a eficiência. Tem que operar eficazmente. Aleluia! E eu trouxe essa verdade, essa realidade esquecida no tempo, como um ensinador da justiça para essa geração, para que o Senhor possa derramar chuva sobre essa geração, como está escrito. E eu vos envio, alegrai-vos, ó filha de Sião, porque o Senhor vos enviou um ensinador da justiça. E a seu tempo ele vai derramar sobre vós chuva serode. Ah, a terra sem chuva é uma terra amargosa, amargurada, amarga. É uma terra também que é amaldiçoada. Sim, só a terra que recebe chuva é que recebe a bênção de Deus. E essa chuva que estou a me referir não é chuva natural, chuva espiritual. Oh, aleluia. É o Espírito do Senhor, é a glória, a presença, é a fumaça de Deus para inundar a terra, para ressuscitar os mortos, para libertar os cativos, para abrir as vistas dos cegos, para curar os quebrantados de coração e também, agora já no fim, para proclamar o juízo do nosso Deus. Felizmente para uns, infelizmente para outros. Porque desta vez, Jesus não termina para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele agora leu o versículo que ele não leu naquele dia na sinagoga. Na sinagoga, entregaram o livro a Jesus para que ele fosse o preletor, sei lá se era noite ou de dia, lá em Nazaré, onde ele cresceu. E o ministro lhe entregou o livro. E Jesus não desfolhou. Ele fez isso e achou onde estava escrito, no livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, para proclamar ou então anunciar as boas novas aos mansos, para pôr em liberdade os prisioneiros de Sião, para dar vista aos cegos, para curar os quebrantados de coração. E ele fecha dizendo, para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechou. Mas se você ir na originalidade, vai encontrar o versículo que segue, para proclamar o juízo do nosso Deus. Por que Jesus não leu aquele versículo? Não foi por mero acaso, não. Ele disse, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar. João e o seu irmão, todos agitados. Porquanto em Samaria não receberam o Senhor. Senhor, faz que fez Elias, mata esses pecadores todos aí. Peça ao teu pai para queimar todo esse povo. Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois.
O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas veio para salvá-las. Ok? Se Jesus veio para a redenção, então não poderia julgar também a terra. Ah, sim. Mas ele prometeu que haveria um julgamento. As mesmas palavras que eu vos tenho pregado, esse vai vos condenar no dia do fim. Pois eu não vim para condenar ninguém. Até os demônios sabiam dessa verdade. O diabo diziam: vieste nos atormentar antes do tempo? Eu sei quem és tu. E os outros disseste: ainda agora? Se o tempo ainda não chega, como já quero nos atormentar? Por favor, não permita que a gente vá para o abismo. Nos mande para aqueles porcos para continuarem na terra. E Jesus disse: vão. E foram. Mas hoje não. Hoje não vão nos porcos, no abismo. Porque chegou o que eles temeram. Como está escrito: o que eu temi, isto me aconteceu. O que eles temeram, chegou a hora de serem encerrados nas cadeias da escuridão. Aleluia, onde já estão os outros que tinham abandonado o seu principado. Eles também irão lá, porque o tempo deles chegou. Vieste nos atormentantes do tempo, agora eis aqui o tempo do tormento, dos principados, das potestades, dos príncipes das trevas e das hostes espirituais da maldade, e todos os demônios serão encerrados para se cumprir a palavra de Deus nessa dispensação. Ele está com a pá na sua mão para limpar a sua era. A era está a ser limpada, por isso o mundo está a gemer com tantas catástrofes. É muita desgraça, é a morte e a destruição daqueles que têm destruído a terra. Ó terra, limpar a era toda e juntar o trigo nos celeiros. Esses são os filhos de Deus. E queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Esses são os ndoques, os feiticeiros. Feiticeiros que não querem se arrepender, claro. Porque todos os filhos de Adão podem encontrar salvação através da redenção de Golgota. Todos. Por isso, Paulo se considera o maior, o pior dos pecadores, que achou salvação. Então, qualquer um pode também achar. Mas como esses estão se comportando como os israelitas no deserto? É muita obstinação. Então vão morrer mesmo. Essa é a palha que vai ser queimada, e já começou a ser queimada, com fogo que nunca vai se apagar, condenação eterna. E o machado também está posto à raiz das árvores. Aqui só está a falar agora dos religiosos, cristãos, falsos profetas, crentes. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada para ser lançada no fogo. Por isso os falsos profetas estão a ser cortados, porque são árvores infrutíferas. Ok? Aqueles que estão na porta e não entram e não deixam o povo entrar. E Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos. Toda árvore que meu pai não plantou vai ser arrancada para ser lançada no fogo. E o fogo que nunca vai se apagar. Aleluia. Estamos a viver os dias da colheita e do juízo de Deus. As duas coisas ao mesmo tempo. Como é possível lidar as duas coisas ao mesmo tempo? Sim, nos tempos de Noé não houve colheita, houve só juízo. Senão 8 almas que sobreviveram para que pudessem poluir a terra. Mas agora é ajuntar o trigo e queimar a palha. Pouco a pouco, até a destruição total, que não vai demorar. Desde o dia que a guerra de Angola terminou. Contem, 56 anos. 50, aliás, 4 anos. É assim, né? Sim. 27 mais 27 dá quanto é? 54 anos. Aleluia. Assim como falou o profeta. E diz assim: no ano que morreu o rei Uzias,
Eu vi o Senhor assentado sobre um sublime trono. E eu digo a vocês, desde o dia que se assinou os acordos de paz de Angola, começou uma nova era em Angola. 27. Assim como a guerra de Angola demorou 27 anos, estou a falar a guerra política entre a UNITA e o MPLA. E, na verdade, não foi guerra do MPLA e UNITA. Foi guerra dos russos e americanos. Russos, cubanos, americanos, sul-africanos. Então, foi a Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Desde o dia que terminou a guerra, começou a guerra espiritual. 27 anos estão determinados para limpar, destruir até o sétimo monte. 27 anos estão determinados desde aquele dia. No dia é 8 ou 4. Quem se lembra de abril? Acho que é 4 de abril de 2022. 2002, que está certo. Quando se celebrou os acordos de paz, aí no parlamento, começou uma nova era. A guerra espiritual começou. E o mundo entrou em guerra. Um contra os milhões. Agostinho Neto dizia, milhões contra milhões, ninguém combate. Agora aqui, milhões contra um. Aleluia. Ouviu? Um homem a lutar com os milhões, quando levanta as mãos assim, todos caem. Quantos anos passaram? 22 anos passaram. É muito forte, né? Até parece que nem 20, vai já completar 23 agora, não é assim? Então, depois dos 27 anos, Satanás será enfraquecido. Seus principados e potestades serão subjugados. E desta vez não sendo expostos publicamente. Não, desta vez subjugados e lançados no abismo. Desta vez, não somente o inferno será vencido, também o abismo será derrotado. Desta vez, não é somente as chaves do inferno, mas também as chaves do abismo, para encerrá-los nas cadeias da escuridão eterna. Mas nem todos vão ser encerrados nos primeiros 27. Depois tem os outros 27 para terminar com tudo. 3 anos e meio antes dos últimos 27, todos os céus serão limpados. Estão a entender o que eu estou a falar? Todos os céus serão limpados. Essa é a guerra do Apocalipse 12. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão e seus anjos. E o dragão foi derrotado com seus anjos. Seu lugar não se achou nos céus. E foram lançados para a terra. E se ouviu uma voz no céu da lamentação. Ai dos que habitam na terra e no mar. Pois o diabo e os seus anjos desceram até eles, sabendo que os seus dias são poucos na terra. Então veio descer com muita fúria. Aquele dia que vai começar a grande tribulação. Naquele dia, as regras do mundo vão mudar. E o filho da perdição se levantará com muita fúria para estabelecer nova ordem. Isso que vocês chamam nova ordem mundial. Como é muito propalado, nova ordem mundial. Sim. Haverá uma reunião
de todas as nações, os reis da terra, aonde vai se nomear um homem. E Daniel descreve as características desse homem. Disse um homem vil, desprezado, sem dignidade. Será exaltado, promovido como o rei dos reis, e juntamente com outros 10 reis. E os 10 vão entregar todo o poder e domínio e autoridade e poderio a ele. E assim começará a fase crítica, o juízo pleno de Deus sobre a terra. E também se levantarão as 2 oliveiras, os 2 castiçais da terra, e vão marchar para punir a terra com todo tipo de pestilência. Ninguém terá autoridade sobre eles, nem mesmo o filho da perdição. Quem quiser lhes fazer mal será morto, pois fogo sairá da boca deles para queimar, destruir os seus adversários. E eles terão autoridade sobre tudo, sobre a água, sobre ventos, sobre fogo, e vão destruir a terra. Lembre-se daquele que falou a Acabe, senão pela minha palavra. Lembre-se daquele que disse, ó Senhor, responda-me, mostra-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Lembre-se daquele que esteve no monte, se eu sou homem de Deus, caia fogo sobre vocês todos. Lembre-se daquele que levantou as mãos e o mar vermelho se abriu. Aquele que disse cara a cara na boca do que de Faraó. Deixa o povo sair, senão vais pagar uma fatura muito grande. Lembre-se como Moisés destruiu o Egito e deixou a nação com as patas no ar, com as portas escancaradas. Esses 2 vão se mover na terra, desta vez, para consumar tudo. Está consumado. Um é a dispensação da lei e outro é o líder dos profetas. A lei e os profetas. Terminou até João. Elias é os profetas. Moisés é a lei. Aleluia. Os 2 profetas queridos em Israel, desta vez serão surpreendidos, porque um será negro. Os filhos de Israel vão dizer, não é possível. E eles vão dizer, na vossa conta, vós sempre fostes rebeldes, matastes o Emanuel, por isso oferece esses anos todos, e continuaste com os vossos pecados. Desta vez, ou vocês vão aceitar o Emanuel, ou vocês todos vão morrer. Serão brigados, não terão outra saída, pois o filho da perdição vai quebrar a aliança, o concerto que ele fizer com eles na primeira metade do seu governo. Serão odiados muito mais do que agora. O ódio extremo, pois está escrito, Gog e Magog, o rei e as multidões dos exércitos de todas as nações, como a areia da praia do mar. O príncipe de Tubal e Mesaque se congregarão nos montes de Jerusalém, de Israel. Vai haver guerra no lugar que se chama Mégido, Armagedon. E ele fará o seu trono no mar grande, não salgado, Mediterrâneo. E a partir dali vai comandar as guerras. Daniel viu esse rei, o chifre pequeno que saiu no meio dos 10 chifres. E tinha olhos, e tinha uma boca que falava coisas muito agressivas e violentas, e blasfemava contra o céu. E era mais comprida do que as suas companheiras. Daniel viu que esse chifre, que foi terrível, abateu outros 3 chifres. Isso é a guerra na grande tribulação. Pois o concerto será rompido.
e vão se matar entre eles. Todos aqueles que não aceitarem o reinado do anticristo, o anticristo terá autoridade de se matar, para matá-los. Pela primeira vez terão um rei da oitava cabeça. É? Pela primeira vez, a terra vai ter um rei da oitava cabeça. Nunca teve. O oitavo povo, Satanás. E diz a Bíblia que Satanás vai entregar todo o poder e todo o domínio e poderio ao seu filho. E vai reinar na sua presença. Pois o anticristo será o corpo da falsa divindade. É? Sabe que existe a falsa divindade, né? A falsa. Como é que se chama? Esse que os católicos chamam aí de Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome? Tem o nome. Ah, Trindade. Só que ele não é Deus. Não será possível os três habitarem no mesmo corpo. Hã? Dois só terão um corpo. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. É muito forte, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas ele, como espírito, então vai possuir o filho dele. Entenderam? E outro corpo é quem? O falso profeta. Ai dos cristãos e judeus, israelitas no mundo. Sereis odiados até o extremo. Jesus viu aquele dia e ele disse: fujam. Quem estiver na cidade, corra. Estás no telhado, ao descer, não entra para ir buscar nada. Anda, antes que não fechem os caminhos. Ele deu sinal. Quando vocês verem Jerusalém, eu creio que os crentes daquele tempo pensaram que quando o Adriano, pastor que Adriano, né, veio cercar Jerusalém, pensaram que tinha chegado a grande tribulação. Pode acreditar, Pedro e outros assim falaram, Gog e Magog. Não, não foi daquela vez. Não, 100 anos depois. Eu acho que também Pedro já tinha morrido, né? Não, eu acho que ainda não. 70 anos, o que sei lá. Muitos anos depois, o rei da Roma, o imperador, veio destruir Jerusalém. Estou a falar depois de Cristo. Veio destruir Jerusalém. E cumpriu a palavra que Jesus falou a respeito de Jerusalém. Ah, Jerusalém, se ao menos tu conhecesses este dia o que a tua paz te pertence, pois não conheceste o tempo em que você foi visitado. E eles virão que os teus inimigos vão te cercar entre esferas e vão derribar a cidade. Não vai ficar pedra em cima de outra pedra. E vão matar as mulheres, os filhos, vão levar você no cativeiro. Então, eu creio que os cristãos daquele tempo pensaram que tinha chegado a guerra de Gog e Magog. Mas, desta vez, o tereis. Esses cristãos emocionados no mundo, principalmente lá os brasileiros americanos, quando os Hamas foram atacar, esse ataque aí do ano passado, quando os Hamas atacaram aquela festa aí, os kibutos, chama-se kibutos, né? Kibutos israelitas, todos começaram a dizer, olha, começou o cerco sobre Jerusalém. Alguém me perguntou, o que tu acha? Eu disse, esqueci isso. Já houveram guerras piores do que aquele daí. Aquele, o Amaica, aqueles são milícias, pô. Hã? Aqueles são milícias armadas com armas artesanais, bombas artesanais. Já teve a guerra dos árabes contra Israel, é chamada Intifada, a guerra dos, parece que 6 dias ou 10 dias, sei lá, onde estava o Egito, a Síria, Iraque, Irão, todos os povos árabes. Agora essa aqui, das milícias do Hamas, agora, sim,
estão na palavra de Deus, no cumprimento da palavra. Porquanto vocês não conheceram o dia em que vocês foram visitados, desprezando a vossa paz, então haverá inundações até o tempo do fim. São as inundações até hoje. É guerra, tem paz. Aí eu ouço aventureiros aí, americanos e brasileiros, e os angolanos como marionetas que imitam os brasileiros, também dizer, vamos orar pela paz de Israel. Eu, quando estava na IURD, eu ouvia o bispo ou o pastor a dizer, vamos orar para a paz de Israel. Eu baixava a cabeça. Eu disse, eu não quero pecar. Ouviram? Pô? Eu dizia, não quero pecar, porque eu sei que não haverá paz em Israel. Eu saía, chamava um rapaz, tu achas que vai ter paz em Israel? Ele disse, por que não? Eu disse, não, está escrito que haverá guerra até no tempo do fim. E Paulo disse, sim, é, só no fim, tudo está encerrado no pecado. Só no fim em que todo Israel será salvo. Pois de Sião virá o libertador, que vai desviar as impiedades de Jacó. E agora, e quem é esse libertador que viria de Sião? Vocês conhecem quem é libertador do que é de Israel? Moisés, juntamente com Elias. Porventura, quando eles se levantarem, não vão despertar Israel, vão. Eles vão pregar sobre a nação israelita. E não vão usar mídia, não. Nem rede social, nem nada. Suas vozes serão ouvidas nos quatro cantos da terra. É incrível. Arrependa-te, ó terra! Não adorem a besta e a sua imagem. Todo aquele que adorar a besta e a sua imagem vai sofrer as consequências que eles vão sofrer. Sai do meio deles, povo meu. Principalmente para Israel. Então diz a Bíblia que Israel vai se converter. Zacarias fala da conversão de Israel. E vão prantear, e vão chorar, como um pai chora pela morte do seu filho primogênito. E o Espírito, diz a Bíblia, que o Senhor vai derramar o Espírito de pranteamento. Ouviu? Não vão receber o Espírito da alegria, não. Não vão se alegrar no Espírito. Vão chorar. Vai cair o Espírito de chorar. Chorarão como um pai chora pela morte do seu primeiro filho. Mas vão chorar o quê? Vão dizer, se nós tivéssemos, ai, se esse tempo pudéssemos entender que aquele que nós matamos, nossos pais mataram e nós o rejeitamos, é mesmo Cristo. Ok? E depois Cristo aparece e vai lhes mostrar as suas mãos furadas. E eles vão lhe perguntar, quando é que você foi furado, ferido? Quando? Quando é que isso aconteceu? Ele disse, na casa dos meus amigos. Eu fui furado na casa dos meus amigos. Aleluia! Glória ao Rei Jesus Cristo. E assim todo Israel será salvo. E vai começar o milênio. O milênio. Mas antes vai haver arrebatamento. Antes que Cristo se manifeste à nação israelita, todos aqueles que não forem mortos na grande tribulação e que tiverem o Espírito do Senhor, não os que não tiverem o Espírito do Senhor, os que tiverem o Espírito do Senhor e que sobreviverem à matança do anticristo, serão arrebatados ante a última trombeta. No dia que ressuscitarem as duas oliveiras, é o dia que a igreja será arrebatada. E também o dia da primeira ressurreição dos mortos. Pois Paulo disse, nós não seremos primeiros, mas aqueles que dormem no Senhor vão ressuscitar. E nós que estivermos vivos, ambos, ouviu? Quer dizer que não haverá um intervalo
longo. Ambos. Piu, piu. Entraremos ou nos encontraremos com o Senhor. O Senhor estará à espera da sua igreja. E tem várias teorias falsas. Dizem as duas vindas do Senhor. Uma invisível. Esquece isso. Se é invisível, então não é vinda. O Senhor se move aqui todos os dias. Se chama isso de vinda invisível do Senhor. A igreja vai encontrar Jesus no céu. Não na cidade, fora da cidade. Assim como Isaac encontrou Rebeca fora da cidade, fora da aldeia, do arraial de Abraão. Mas assim como Isaac tomou Rebeca fora e introduziu ela na tenda, também Cristo tomará sua igreja nos ares e vai introduzir a sua noiva na casa do meu papai, como ele disse que tem muitas moradas. Mas são esses dignos de entrarem na Cidade Santa? Paulo descreve os herdeiros da salvação que vão entrar no céu. O Senhor não virá buscar uma igreja senão zelosa e de boas obras. E quem são esses que fazem parte da igreja zelosa e de boas obras? São os verdadeiros adoradores e também justos no Senhor. E quem são os zelosos ou verdadeiros adoradores? Aqueles que receberam o Espírito do Senhor, nasceram de novo, e assim têm a verdadeira adoração. Sofonias descreve que seria levantado um povo na terra, de além dos rios da Etiópia. Meus zelosos adoradores vão me apresentar sacrifício. Sacrifício de louvor, não é de dinheiro não, da fogueira santa. Ouviu? Essa é a igreja zelosa e de boas obras, foram santificados, lavados, remidos, comprados pelo sangue de Jesus Cristo e depois vão andar nas boas obras que Jesus preparou nos dias da sua carne e vivendo a fé, claro. E esses não se contaminaram, aleluia, nem tão pouco com as pressões desse mundo, com a corrupção desse mundo, nem tão pouco na grande tribulação receberão a marca da besta, o 666. Nem tampouco vão beijar ou adorar a sua imagem. Eles vão preferir morrer do que se venderem ao diabo. E muitos deles serão mortos, pois Daniel viu esse dia, que muitas estrelas foram jogadas no chão e pisadas. Significa foram mortas, mas foram ajudadas para entrarem no céu. Bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Cristo, cessaram das suas obras, pois as suas obras vão lhe seguir. Amém? Essa igreja zelosa, a verdadeira igreja de homens santos, nascidos de novo, que não andam em pecado, não são hipócritas, que vestiram-se de roupas brancas, que foram lavadas no sangue do Cordeiro e não se contaminaram e marcham na terra. Aleluia! Oh, como grandes guerreiros, combatendo o bom combate, como disse Paulo, guardando a fé, cumprindo a missão que lhes foi dada. Então, esses são dignos, merecedores de entrar na cidade santa, como disse Davi um certo dia. Senhor, ó Senhor, Senhor, mas quem vai entrar no teu santuário? Mas então é quem? Quem? Sim, mãos limpas, coração puro, lábios puros, olhos puros, não andam na mentira nem na vaidade, mas falam a verdade e não são vaidosos. Senhor, quem vai entrar no santuário prateado? Se a condição para entrar no santuário para aqui da terra, que é espiritual, é esta, então é a mesma também para que te leva no céu. Por isso os que entram no céu eram santos aqui na terra. Não se torna santo lá. Por isso diz a Bíblia, os pecadores como os corruptos, fornicadores, adultos, feiticeiros, hipócritas, os covardes, os cães, vão ficar de fora. Aleluia. O sangue está disponível. Sondeia-camem. O sangue está disponível para te purificar. E a condição da purificação é esta:
Arrependa-te e creia no Evangelho. Quer o arrependimento como a fé devem ser genuínas, verdadeiras, para poder experimentar a regeneração dos vossos pecados. Então, a lavagem. E não resta muito tempo, não. O diabo sabe o que eu estou falando. Ele sabe. Vamos lhe apertar, vamos voltar agora para as guerras do homem. Vamos lhe apertar o chifrudo, vamos destruir o reino dele, vamos a machucar, sabe? A respeito do homem está escrito: eu faço as tuas pontas de ferro e as tuas unhas de bronze, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e as 7 cabeças, os 7 montes vão cair, assim as fortalezas de Satanás serão esmagadas e recuperar os seus 7 diademas. Novidade, né? Destruir as 7 cabeças, recuperar as 7 diademas, que são as riquezas das profundezas de Deus, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, para explicar os mistérios de Deus, para revelar os enigmas de Deus, para ensinar o povo com perícia e integridade. E apacentar o povo do Senhor, o rebanho do Senhor nas águas tranquilas, e levá-los para os pastos verdejantes, aleluia, para deixarem de ser anêmicos espirituais e vocês serem homens nutridos no espírito, bem nutridos, se alimentando na mesa do Senhor. As iguarias estão servidas, como o profeta Eliseu encontrou iguarias no deserto. Levanta-te e come, ó homem, porque muito comprido o teu caminho. Glória ao Rei Jesus, para comer dos favos de mel, para tomar o pão vivo que desceu do céu, o rolo da palavra do Senhor, que vai fazer doce a tua boca e amargo no teu ventre. Sim, recebemos com alegria para irmos pregar com tristeza, para irmos testemunhar com tristeza, com aflição, carregando a cruz. Glória ao Rei Jesus Cristo. É isso aí, o povo já começou a se congregar, ainda tem uma congregação muito grande, pois há uma promessa a respeito desses dias. O teu povo vai se apresentar voluntariamente no dia do teu poder. Há um dia do meu poder em que o povo vai se apresentar voluntariamente. Esse é o dia que o Senhor prometeu encher a terra com a sua glória. Naquele dia todos os montes já terão caído, as fortalezas de Satanás. O mundo vai ser como se fosse... Eu estou falando do mundo espiritual. O mundo espiritual do mal vai ser como folhelho, uma coisa banal. É porque o Senhor não vai permitir ainda que sejam todos jogados no inferno, senão ia terminar essa dispensação, mas ainda vai continuar o sistema diabólico, mas sem força, todo volátil, sem fortaleza nenhuma. Então os prisioneiros de Sião, não Sião espiritual, material, Sião espiritual, estou falando o Sião israelita, o Israel espiritual. Os prisioneiros de Sião, sabe quem são os prisioneiros de Sião hoje? Os prisioneiros da igreja. A igreja hoje é uma cadeia. Ouviu? Diz assim: e os prisioneiros de Sião serão libertos. Então, se a Sião é a cidade do grande rei, tem mais prisioneiros. É para ver. É? Ouviu? O facto de ser uma terra que foi separada por Deus não significa nada. A santidade não está na terra, a santidade está no homem. A terra se tornou santa pela separação, para os propósitos do Senhor, mas os seus moradores não se salvam por essa terra ser separada. Ai, não brinque, não. Aleluia! Glória a Jesus! E as igrejas se tornaram as verdadeiras cadeias. Eu tive uma visão. Vocês querem ouvir a minha visão? Eu sei que vocês gostam. Muitos já ouviram. Eu saí do inferno. E eu marchei para a última batalha. Inferno e quem? E abismo também. Depois de sujeitar o abismo, terei que enfrentar agora o quem? O Lúcifer. Ok? E o Lúcifer vai mover os exércitos da terra, de Angola. Por isso, esquecem isso aí. Se vocês estão a pensar que vão ser perseguidos agora, esquece isso. Ninguém me persegue. Só no final dessa batalha. E não é perseguição falsa perseguição.
Parece que estão a perseguir com ele. Senão, no fim. Então, na minha visão, eu rompi, saí do vale, subi lá em cima. Aleluia. E eu marchei em direção ao deserto. Ou então as matas. Isso que vai acontecer. E quando cheguei na mata, eu estava debaixo de uma árvore a ler a minha Bíblia. Eu sei onde é que é essa mata. Uma mata santa, separada para os propósitos de Deus, onde o homem já estava um dia. Eu estive lá um dia, voltarei lá outro dia. Sabe? E eu vi homens armados, fábulas, né? Ou faz, até os dentes, e a fazerem caça naquela mata, para tentarem me capturar. E eu continuava com a minha Bíblia. Eles haviam, nem estava nele, nem estava, como diz aí, nem, o brasileiro, nem estou nem ali. Só olhei para ele, dos meus olhos saiu terror. Aquilo eram batalhões em fuga. E a gritar. Ah! E eu me levantei e fui. Saí daquele lugar, encontrei vários contentores. Não eram poucos, não. Fechados. Mas quando eu cheguei, as portas dos contentores calhados começaram a arrebentar. Com a força da virtude do Espírito. Estão a entender? Sabe o que é que eu vi? Eu assustei. Eu pensava que era a mercadoria que estava nos contentores. Eram homens. E os homens saíam assim, com as cadeias nas mãos. E as cadeias caíam. Uma multidão de homens foram libertos. E esses contentores são igrejas. Cadeias, prisões. São os prisioneiros de Sião. Esses aqui não são os do mundo. Do mundo lá de fora. O mundo de dentro. Há o mundo de dentro e o mundo de fora. Que todos são do mundo. A diferença é só os nomes na qual são chamados. Uns são mundanos cristãos, ou então cristãos mundanos, e outros são mundanos do mundo. Como é que se chama esse mundano de fora? Mundano de fora, mundano de dentro. Esse de dentro chama-se cristão mundano. E aquele é mundano. Ou mundano do mundo. Mas que tudo é mundo. Entenderam? Este é o dia do meu poder em que o povo vai se apresentar voluntariamente. E a terra vai se alegrar. E a terra vai receber a chuva de Deus. Está a vir aí aquele dia. Desde o dia que se assinalou os acordos de paz. Conta, 27 anos. Tereis o cumprimento desta visão. Eu tive uma visão no começo dessa batalha. E minhas visões são terríveis. Eu vi. E eu carregava um caminhão. E este caminhão, junto com os rapazes, começamos juntos. E um dos rapazes, que sempre foi contencioso, antes de chegarmos no deserto, apareceu o dono do caminhão. O dono do caminhão chamava-se Emanuel. E o Emanuel falou comigo: tira fora esse rapaz. Eu falei: não faça isso, ó Senhor, porquanto ele é a ciência. Tira fora. E eu intercedi sem sucesso. Não fui eu que lhe tirei, foi arrancado pelo dono do carro, ou do caminhão. Com a força ele tirou daí, já não estava. E eu continuei com a marcha, porque o dono do caminhão desapareceu. E fui até o deserto. Parei o caminhão. Ah, quando parei o caminhão,
aparece outra vez o branco, de raça branca. Muitos estão a dizer que Jesus foi negro, né? Esses são aventureiros, pô. Até o americano está a bajular os negros. Não sei qual é o propósito que ele tem com isso. Isso parece que é incitar os brancos contra os negros. Abre o olho, os negros também estão a se valer. Cuidado com branco. Não sou racista. Aliás, eu vim para todos os povos. Mas eles vos odeiam, negros. Aquele companheiro do Trump está a bajular os negros. Está a dizer que, olha, descobri que Jesus era negro. Que isso? É incitar. Agora, eu sei também que é muito mais que isso que não dá para falar. Está a falar nas entrelinhas. Quem já entendeu? Ok, vamos lá. Aparece o dono do caminhão e eu disse, olha, preparem, vão buscar lenha. Parece que é a história de José, né? José e seus irmãos, o sonho de José. Isso, vão buscar lenha para virem preparar comida, porque vai ter festa no deserto. Uma grande festa. E muitos são os convidados. E eu mais 4 rapazes partimos para a selva. Só que os 4, né? Não catavam lenha, só estavam falando, só, conversa. E eu catei o molho. Mas antes de voltar lá naquela selva, uma mata fechada, virgem, saímos do deserto, fomos buscar lenha na mata. É muito forte, né? No deserto não tem lenha. E me apareceu um demente. Um demente sofrido. E eu disse, Pastor Marcelino. Na altura era chamado de pastor, por isso não me chamou apóstolo. Pastor Marcelino, quando terminares de confeccionar a comida, não te esquece de mim, pois eu estou aqui a sofrer com fome. E eu perguntei a ele, onde tu moras? E ele me disse, siga-me e eu te mostro a minha morada. E ele andava e seguia-lhe alguns passos. E me mostrou uma colina, mais ou menos uma cova, pronto, um buraco. É incrível, não se via o fim do buraco. É tudo escuro. Eu espreitei, olhei para ele até de mim. Tu moras aí? Sim, eu moro aí. Então, eu passo fome. Estou a morrer aí com fome. Quando a comida terminar, lembra-te de mim. E eu falei, eu vou me lembrar de você. Eu voltarei para trazer comida para ti. E nós fomos. Outra vez encontramos o Emanuel. Jesus. E o Emanuel já tinha colocado as panelas no fogo. É incrível a ajuda do céu. Grandes tachos com lenhas grandes. E eu trouxe um molho daquelas leis miúdas para aumentar a intensidade. Então, já sabem, né? Como combustível. E ele olhou para os 4 mancebos. Cadê a lenha? Você está onde? Como diz o brasileiro. Cadê a lenha? E eles ficaram mudos, envergonhados. E Manuel disse, tu sejas o líder deles, preparem a comida que os visitantes estão a vir. E eu coloquei as lenhas no fogo, que eram várias panelas, no deserto. Eu vi as panelas a ferver. Não vi o conteúdo que estava lá nas panelas, que tinha tampas. Mas a tampa até fazia assim, de tanta pressão. E Emanuel sumiu outra vez. Mas quando eu olhei para o deserto, eu vi uma multidão que não se poderia contar, como a areia do deserto. E todos vinham em alta velocidade para a festa, mas estavam distantes. Eu não vi o fim das pessoas, vi o princípio,
mas não viu o fim. E a visão terminou. Esta é a visão, fala da caminhada do homem, dos 27 anos. Depois dos 27, vai haver festa. E você sabe qual é a festa do deserto? Tem um nome, segundo as 3 festas judaicas. A festa fora das casas, fora da cidade. Há uma festa, eram 3 festas muito importantes ou principais, que é a Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. Mas a única festa que o povo saía das suas casas para fazer tendas no deserto, ou então no campo, ou fora da cidade, sei lá, para criar arraiais com ramos de árvores, era a festa dos tabernáculos. E a última, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. Entenderam? Que significa a plenitude do reino de Deus. Ah, Moisés, Jesus, Elias. Por isso o avivamento do Pentecoste aconteceu no tempo do Pentecoste. Eu queria saber, madre, me ajuda ainda aí. Segundo, vocês que têm esse conhecimento, segundo o conhecimento histórico, os judeus festejavam a festa dos tabernáculos em que mês? Apesar que houve mudanças, né? Hoje o Abib é o abril, mas a Páscoa está a ser festejada, não sei se é março, que também não vai entender isso aí. No mês de Abib, vai ver, parece que no quarto mês, para segundo. Pronto. Por isso houve muita confusão também. Os romanos, juntamente com seus comparsas gregos, mudaram muita coisa. Tá ligado? Então, essa aqui é a exortação que eu trouxe para vocês. Mas é uma palavra muito importante que eu falei hoje na live do Facebook e estou sentindo a ser compungido para falar disso. Cuidado com o pecado. O galardão do pecado é a morte. Não há pecado grande, não há pecado pequeno. Desde que não seja perdoado o pecado, gera morte. Porque Paulo diz que todo pecado é iniquidade. Ai, mas Tiago fala que há pecado que não é para João, para o que é para a morte, sei lá, um desses aí, para não a morte. Sim, o que não é para a morte, quando alguém se arrepender, vai ser perdoado. Entenderam? Por isso ele disse, olha, não adianta orar para alguém se ele cometeu pecado que é para a morte. Mas se não é para a morte, então pode orar. E se a pessoa que ficou doente, como disse Tiago, quando ele chama, diz, alguém está doente entre vocês, chame o presbítero, e o presbítero vai orar, e a oração de fé vai curar o enfermo. Se ele cometeu pecado, perdoar-lhe-á. Mas não haverá perdão sem arrependimento. Não pense que a oração vai perdoar o pecado. Ele vai confessar e se arrepender para ser perdoado. Essa é a regra. Mas o pecado que é para a morte, ainda que haja arrependimento, não alcançará arrependimento. Como nós vimos em Caim. Nem com lágrimas conseguiu o arrependimento. Ou então conseguiu resgatar a sua primogenitura, porque teria sido rejeitado. Bom, não é isso que eu quero falar. Eu não quero falar, especificar o pecado que é para a morte, como eu já falei várias vezes, mas estou a falar a própria essência do pecado. O pecado mata. As pessoas estão a brincar com o pecado. Isso não é lei de Satanás. Isso não é Satanás que estabeleceu isso, é o próprio Deus. Satanás só está no cumprimento dessa palavra. A morte só está no cumprimento desta palavra.
o imperador da morte só cumpre a palavra para matar os pecadores. E essa morte que a Bíblia fala não é a morte que vocês estão a ver aqui. Não é essa aí. Porque muitos que vocês estão a ver não morreram, dormiram. São poucos, claro, por causa do sistema que nós vivemos, de muita corrupção. Mas a morte é muito mais do que isso, é espiritual. É a condenação eterna. E a condenação eterna é na cadeia eterna. E essa cadeia, Jesus especificou o que tem lá. Disse Jesus que este lugar é um lugar de dor, é um lugar de tormentos, de ais, de lamentação, onde tem fogo que não apaga e também tem um bicho que não morre. E eu expliquei no Facebook. Alguém dizia, mas como assim? Para sempre? Sim, porque é no espírito. Quando estou falando espírito, não é sonho, não é imaginação. Tu tens uma alma. No princípio, ou no inferno, só serão almas. Serão para aqueles que ainda estão vivos. Para os que já morreram, não serão mais, já estão lá. Mas quando houver a ressurreição dos mortos, como já falei aqui, na sua ordem, quando se ressuscitar os condenados, que é a segunda ordem, não dos que foram no céu, dos que ficaram, então essas almas já estão no inferno. Vão tomar seus corpos para irem diante do juízo, do julgamento, do tribunal de Cristo. Só que também esses corpos não vão ressuscitar no físico, ou com corpos físicos. Paulo disse assim como quando se lança uma semente na terra, e quando ele germinar, vai vir com outro corpo. Então todos que ressuscitarem, quer os salvos, quer os condenados, vão ressuscitar com outros corpos, corpos espirituais, transformados. Por isso, para ir enfrentar a eternidade, porque esse corpo não enfrenta a eternidade, se envelhece, se morre, se desaparece. Mas o seu desaparecimento também é falso. Por isso, nenhum corpo desapareceu. Pode desaparecer, virou barro, vai ressuscitar. Virou pó, por isso a Bíblia diz que até o mar vai dar os seus mortos. O inferno e o mar darão os seus mortos. Então, onde cada um morreu, foi enterrado, foi sepultado, foi cremado, foi não sei quem, morreu não sei onde, se no mar, se lhe queimaram, onde jogaram as cinzas, aquele cinza é o corpo dele. Vai ressuscitar para tomar a sua alma, que já está no inferno, para juntos irem no tribunal. E aí serão julgados segundo as obras de cada um que ele fez no físico, no corpo. Não o tempo que esteve no inferno, não. O tempo que ele viveu na terra. Por isso as obras dos humanos seguem os humanos. Todo pecado é iniquidade. Então, aí, os pecados de cada um, individualmente. Não pense que é julgamento geral, sumário. Não é julgamento sumário, não. Individualmente. Cada um, as suas obras aparecerão para ser condenado. E conscientemente, cada um saberá o porquê que você está aí, já não mais no inferno, mas no lago de fogo. Viu? Saíram no inferno para irem no lago de fogo. Nem todos serão no inferno. Uns sairão no vale da sombra da morte e outros sairão da terra. Grandes mistérios, né? Os da terra são os que não morreram, porque ainda haverá pessoas no milênio e que não serão salvos. Ok? Isso tudo é no final do milênio. Os que estiverem vivos também vão sofrer transformação, como sofreu a transformação dos arrebatados. Isto é, o sangue e a carne vão sumir e vão tomar corpos espirituais. Existem corpos espirituais. O mesmo corpo que Jesus ressuscitou com ele. Na verdade, o que foi no espírito, no inferno, é o espírito. O seu corpo estava lá na tumba. Mas quando ele veio entrar no seu corpo sofreu mutação.
É aquele corpo glorioso, espiritual. Pode ser tocado, mas ainda assim não tem os sentimentos e não sei o quê. É aquilo que é do homem físico. Isto é, não dorme, não precisa carro nem avião, come não por necessidade, por prazer, hein? Porque não tem sangue. A carne e o sangue não podem entrar no céu. E esse corpo, o homem pode lidar com os espíritos e com os humanos. Por isso, no milênio, a igreja não terá corpos físicos, assim como Jesus, mas vão lidar com os humanos. É muito forte, né? Olha o privilégio. Vocês querem escapar disso? Vive só da hipocrisia para você ver. Os hipócritas vão se apresentar diante do tribunal de Cristo e eles vão ouvir aí, aleluia, seus nomes a serem chamados hipócrita. Apartai-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois muitos pregadores, muitos operadores de milagre, muitos profetas vão cobrar serviço aí. Senhor, em teu nome nós operamos, pregamos, profetizamos, curamos, expulsamos demônios. Olha a resposta de Jesus. Eu nunca vos conheci. Como assim? Pessoas que pregaram, operaram, profetizaram, expulsaram demônios em nome de Jesus e nunca foram conhecidos. Sim, a resposta, por que não foram conhecidos, vem depois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto é, se eu servir a Deus, vivendo no pecado, sou desconhecido de Deus. Nesse caso, do Filho de Deus, que é o Senhor. Então, eu estou a servir a um Deus que eu odeio. E o serviço não é o que te leva para o céu. É a vontade de Deus em ti, que é o amor. O amor. Ah, ele me amou. Tu também tens que lhe amar. Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração. Adoro. Aí é? Nos amou primeiro, sim. E Deus amou o mundo de tal maneira. E deu seu Filho unigênito. Olha a salvação. Salvação não está até onde eu falei. O amor de Deus não te salva se você não lhe amar. O amor de Deus te salva se você lhe amar. Sem o amor de Deus também você não conseguia lhe amar. Entenderam? Agora a salvação vem. Todo aquele que nele crer será salvo. E esse crer não é somente dizer eu creio, porque até os demônios também dizem que eu creio. Até o diabo crê em Jesus. Não, tá aí, vamos encontrar, já falei disso. Eu sei quem é você. O demônio a falar, eu sei, ele acreditava em Jesus. Ele não negou como os homens, os fariseus negaram que tu és o Cristo, não és o Cristo. O demônio falou, você é o Cristo. Os fariseus diziam, você é falso Cristo. Mas o demônio disse, tu és o Cristo, filho de Deus. Isso não salvou o demônio? Não. Tiago disse que até os demônios creem, mas ainda assim fazem estremecer. Tu crês, faz bem, mas não te esqueças, não basta crer. Tem que viver o Evangelho. Tem que amar a palavra. Coisa linda. Tem que ser luz. Então, os salvos não estarão aí para serem julgados. Estarão aí para julgar. Ah, não fala isso, apóstolo. Não sabeis vós que vamos julgar os anjos? Quais anjos? Os anjos caídos. Hum? Então, não faça brincadeira, não. A tua alma, por isso, Deus está sempre a clamar, salve a tua alma. Por isso, o sacrifício não foi do Ismael, é do Isaac. Por que Deus não pediu Ismael a Abraão? Ismael também era filho de Abraão. Era. Então, por que Deus não pediu o servo de Abraão, que nasceu em casa e também era considerado filho? Por quê? Aliás, Abraão quis fazer isso. Primeiro, começou com quem? Com servo. Olha,
me deste a promessa de ter filho, e está aqui esse meu servo que nasceu aqui, vou já lhe santificar, vai ser o herdeiro. Escravo? Que isso? Teu filho com a tua mulher, o diabo entrou em ação. Olha, estás a demorar muito, e tenho aqui a filha com a minha escrava. Abençoa essa aqui. Com Sara. Chota fora a escrava e o seu filho, pois o filho da livre não pode herdar com o filho da escrava. Ouviu? Então, Jesus é esse Isaac, como cantou o brasileiro, o Isaac de Abraão. É esse, o Filho de Deus. Viu? Porque você é muito valoroso, muito importante para Deus. Por isso, Deus não deu qualquer coisa. Deu o seu Filho amado. Mas agora você tem que amá-lo também. Pois eu amo os que me amam. Aleluia! E tem que buscar a face do Senhor, pois que os que me buscarem de madrugada vão me achar, e de todo o coração. Ouviram? Então, cuidado com a morte. Se a vida eterna é o salário do justo, a morte eterna é o salário do ímpio. É real isso. Não tem purgatório, não. Não tem purgatório. Jesus disse em duas portas e dois caminhos. Acabou. O caminho da salvação e da condenação. A porta do céu e a porta do inferno. A porta da condenação é larga e a porta da salvação é estreita, assim como o caminho. E Jesus disse, a maioria estão a achar essa porta larga. São poucos que estão a achar a porta estreita. Veja só, por exemplo, as mulheres da Estene. Eles estão a dizer que eu estou a envelhecer as mulheres. As mulheres viraram velhas. As mulheres como se vestem, tipo velhinhas. Nunca falaram. As madres tipo velhinha. Honram as madres, gostam até. Nem tampouco se questionam as muçulmanas, as mulheres muçulmanas. Até dizem, não, mulher muçulmana veste-se bem. Nunca disseram, ai, como é que essas madres andam com as roupas até lá embaixo. Eu falei no domingo, eu cresci na missão, né? Católica. Eu nunca vi, senão só o rosto de uma madre e as mãos. E eram nossas amigas. Ok? Até as pernas, as patas tinham meias. Hoje parece que já vão deixando um bocado desses costumes. Faltava só colocar luvas. Só via isto e isto. Hoje agora até as madres, o lenço já... Sabia disso? Outro dia estava andando na rua. Eu vi uma... Oh, madre, não estou a bifar você já. Você está falando a verdade. Na nossa terra chama-se bifar. Vi, olhei o lenço da madre. Cabelo apareceu. Mesmo essa foto que me mandaram, eu vi, mas aqueles madres lá do Sanza, não se via nada. Nunca vi o cabelo da madre naquele tempo. Hoje, agora, mostraram um bocado, pouco a pouco, né? É a pressão do mundo, né? Tá ligado. Então, eles estavam a chamar como que eles não entenderam, eles são ímpios, pô. Paulo fala das vestimentas santas para as mulheres. Claro, também para os homens, é mais para as mulheres, porque o corpo de uma mulher é sensível aos olhos do homem. Há partes do corpo do homem que não são sensíveis ou são íntimos, mas para a mulher são. E assim vêm os cobiçosos, os adúlteros e adúlteras para cobiçarem os vossos corpos. E a Bíblia diz que aquele que cobiçar a formosura de uma mulher já em seu coração cometeu adultério. E a mulher que também participou, porquanto não se vestiu bem, cometeu também adultério com ele. Ouviu? Mas eles não querem seguir a palavra. E são cristãos, não são os de fora que estão a falar isso. Se fosse de fora, nós íamos dizer, não, eles não conhecem a palavra. São os de dentro.
estão cheios de formação, de livros, estudaram a Bíblia até na universidade. E vão arranjando pedaços da Bíblia para se reverem. E o resto não vale. Então queime a Bíblia. Faz o que fez o Cacu Filipe. O Cacu Filipe eu lhe considero como homem. Um homem com H maiúsculo, que queimou a Bíblia em praça pública e rejeitou ela. Que senão não é hipócrita, não. É um pecador, mas porém ele reconhece que a Bíblia não tem salvação. Agora, vocês chamam a Bíblia como eles, né? Chamam que a palavra de Deus, escolhem algumas partes da Bíblia para acharem que é verdade, o resto é mentira. As mulheres santas devem se vestir com pudor, pureza. Devem se vestir como se vestiam as mulheres do passado, que faziam da fé uma profissão. Paulo fez lembrar aquelas mulheres que eram consagradas. Como eles se vestiam. E ele diz, toda mulher deve se vestir assim. Aleluia. Coisa nova na terra, né? É muito difícil. E quem que te garante que o céu é fácil? Se alguém te disse que no céu é fácil, te enganou. Tá bom, então, até aqui, amém. Ah, Lorena escreveu as palavras da maçã da minha inteira confiança e não as posso deixar. Glória a Deus. Tá ligado? Nós compreendemos. Continuem. Pois o que há de vir, virá. Alguém está doente entre vocês aí? Alguém está doente? São as correntes panafricanistas que foram a maior oposição da implementação da Igreja Cristã em África. Ah, eles já existiram antes, né? Isso nas palavras da massa. Então, me respondeu a respeito do quem? Desses panafricanistas. São um grande problema. Mas, porém, diante do poder de Cristo, estes todos serão esmagados. Não há oposição à verdade. Toda oposição à verdade termina na ruína. E Cristo, aleluia, o grande vencedor, sempre triunfou. Deus nunca perdeu a batalha. E eu, para mim, eu não considero eles como o maior problema no evangelho hoje. Não. O maior problema são esses que dizem ser irmãos, mas são devassos, são idólatras, são prostitutos. Esses são o problema. Paulo também reconheceu isso. Aqueles que adoram a Jesus de Nazaré e não amam a Jesus de Nazaré, esses são o maior problema. Porque esses levam mais alma no inferno do que outros. Eu, quando olho para o Cacu Filipe não é o maior problema para o evangelho. Mas são os falsos profetas que pregam Cristo, pregam cruz, mas não vivem a cruz. Então, isso aqui é um problema grande. Não é pequeno, não. Grandíssimo. Mas, até eles, a palavra de Deus diz assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Aleluia. Nem mesmo Satanás conseguiu parar a igreja do Senhor, quanto mais seus capangas, esses que são mortais, poderão lutar com ferro ou madeira. Onde estão os doentes? Eu estou à procura de alguém que está doente para eu poder lhe curar. Não é possível ler as vossas mensagens, tá? Sabe por quê? Porquanto, enquanto estava a pregar, vocês escreveram muitas mensagens. Então,
Não é possível. Vocês escreveram muitas mensagens e eu não posso voltar a ler, senão ficaríamos aqui até às 10 da manhã. No dia seguinte, claro. Por isso vamos começar tudo de novo. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Põe no lugar de enfermidade, você que está doente. A mão, olha, só estou a encontrar a palavra trindade aqui, já depois de muita mensagem, eu estava a perguntar como é que se chama, ok, mas eu também depois consegui recuperar trindade, a falsa trindade satânica. Satã, anticristo, falso profeta. Por isso, os três, o lugar dele no lago de fogo. Sim, estou a ler a tua mensagem confidencial, madre. Calma aí. Isso aconteceu hoje? Agora ou nesses dias que você não estava aqui? Não sei disso. Mano, madre, nós estamos rodeados deles. Não se preocupa. O que você achava, minha irmã, um homem nesta dimensão como eu, dimensão em relação às minhas guerras, criando tantos inimigos, como o próprio sistema, hein? Não se esperava outra coisa. Isso é coisa antiga. Somos vigiados. Me manda ainda mensagem. Quando é que isso aconteceu? Não vou falar o que você me falou. Foi hoje ou outro dia? O meu socorro vem. Já metesse a mão no lugar da enfermidade, você que está doente? Olha, eu vou soprar aqui no ecrã e tu vais receber cura, tá? Você que já meteu a mão no lugar da enfermidade, você que está intercedendo por alguém, pense nessa pessoa. Eu vou soprar e a cura vai acontecer agora. Para que fique sabido que o Senhor Deus me enviou e me ungiu para curar os enfermos. Quando eu assoprar, as doenças vão pular do corpo. Agora, em nome de Jesus, receba a cura. Oh, ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, receba. Aleluia. Já era. O meu socorro. Estou à espera da tua mensagem. Quando é que isso aconteceu? Glória a Deus nas alturas. Olha, tem aqui uma multidão de mensagens que você não pode imaginar. Então não é possível. Já deve atingir aí umas milhares delas. Mas como estou a procurar só da resposta da madre, da pergunta que eu lhe fiz. Ah, ele passa se retirou. Ele me disse, pô, não posso ficar. E aí, não vou falar o que ele falou, o resto.
Ah, tinha saído, voltou, né? Ok. Amém. Viu? Manda só para mim. Já não manda mais ninguém, no geral. Porque vocês não vão para mais nada. Ouviu? Isso é falta do respeito. Em nome de Jesus Cristo. Qualquer um que se interferir agora, ou que se interferiu agora, se eu desci do céu e sou profeta de Deus, então não vai passar domingo. Ele vai entrar em estado crítico. E só vou lhe tirar dali se ele vir confessar a mim. Mas no estado de andar, a boca estará a falar para ele confessar. Tá vendo, né? Sua boca estará a falar, o resto tudo vai ficar paralisado. Porque a boca precisa confessar. Está escrito, se com a tua boca confessar. Viu? Não se preocupa, madre. Então, por causa dessas chantagens aí, mas eu já lhe puni, eu vou mostrar quem sou eu. Manda só para mim agora. Lorena, ele entrou com o mesmo número dele antigo ou outro? Aliás, o código. Faz assim, madre. Tira aquele escrito aí que está aí, o is.c. Então você põe lá um outro nome, um outro código. E não manda mais mensagem no geral. Manda só no vermelho. Por isso eles não conseguiram te detectar a vez passada para te mandar mensagem. Aqui, senão, eles te mandam diretamente. E eu já puni esse incircunciso aí. Eu vim então para julgar o mundo. Se vais te arrepender de teres se intrometido no meio entre Deus e os humanos. Che, olha só. Deus, homem. E tem homem que entra no meio. Queres fazer de escudo. Sou eu, tal grande. Você verás agora. Eu não quero saber ser quem. Leimene, Pai do Senhor, aqui é Laimene. Vem aqui dar o meu testemunho e agradecer. Foi o mesmo milagre. Há tanto tempo estava à espera de conseguir vender a minha casa. Mas no último minuto que faltava, que nós resolvemos a situação que tínhamos, depois de receber a bênção do pastor, no dia seguinte tivemos duas propostas. Foi um milagre, uma bênção muito grande. Só o Senhor é Deus. Amém, Laimene. Eu me lembro que você pediu aqui.